Boa noite. Boa noite. Papa destaca em texto da catequese a presença do ressuscitado nas dores do mundo atual. Missa no Vaticano recorda os 20 anos da morte de João Paulo II. Arte sacra que toca a alma. Casal recria Cristo crucificado inspirado no Santo Sudário. A força do cuidado. Na primeira reportagem da série especial, mães constroem rede voluntária por crianças com autismo. Estudo prevê aumento de casos de câncer coloretal no Brasil. Educação de jovens e adultos se adapta ao mundo digital com foco em uso consciente. Tradição milenar e paisagem única. Monte São Michel encanta visitantes com fé, história e arquitetura à beira-mar. Está no ar o Canção Nova Notícias. A serviço da vida e da esperança. Na catequese desta quarta-feira, divulgada pelo Vaticano, o Papa Francisco seguiu sua série de reflexões sobre os encontros de Jesus no Evangelho. Desta vez, o destaque foi para a história de Zaqueu, personagem que revela a força do olhar misericordioso de Cristo. Nos encontros de Jesus com alguns personagens do Evangelho, Zaqueu ocupa um lugar especial na viagem espiritual do Pontífice. O Evangelho de Lucas apresenta Zaqueu como alguém que parece perdido, sem esperança, mas descobre que o Senhor já o procurava. Escreve o Papa: Jesus vai em busca dos que se sentem perdidos. Na realidade, o Senhor ressuscitado continua descendo ao inferno de hoje, aos lugares de guerra, de dor dos inocentes, nos corações das mães que veem morrer seus filhos. Na fome dos pobres, ressaltou o texto do Santo Padre. O desejo de Zaqueu de ver Jesus era tão forte que, mesmo com as adversidades da baixa estatura e da solidão do cargo que ocupava, ele não desanimou. O olhar de Jesus para Zaqueu não é de reprovação, mas de misericórdia. Aquela misericórdia que temos dificuldade em aceitar quando Deus perdoa a quem achamos que não merece. Por fim, o Santo Padre convida cada fiel a aprender com Zaqueu, a não perder a esperança mesmo quando se sente excluído ou incapaz de mudar. Deixemos-nos encontrar pela misericórdia de Deus, que sempre vem nos procurar em qualquer situação em que estejamos perdidos, concluiu. Também hoje, aqui no Vaticano, o cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, celebrou a missa para recordar os 20 anos de falecimento de João Paulo II, e nossa equipe em Roma preparou um material para você, que você acompanha agora aqui no Canção Nova Notícias. Às 3 horas da tarde, na Itália, foi celebrada a Santa Missa em memória dos 20 anos de falecimento de São João Paulo II. A cerimônia aconteceu na Basílica Vaticana, onde estão os restos mortais de São Pedro, o primeiro Papa da Igreja, e também de São João Paulo II. A celebração reuniu autoridades religiosas, embaixadores, fiéis, peregrinos e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, acompanhada de sua delegação. A missa foi presidida pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, que em sua homilia disse que esta é uma celebração eucarística de gratidão e alegria por nos reunir na memória bendita da morte do Santo Papa. Grande parte de nós recorda bem aquele dia de 20 anos atrás. Lembramos da Via Sacra na Quinta-feira Santa, no Coliseu, com a oração do povo acompanhando a imagem do Papa abraçado à cruz em sua capela. Recordamos sua silenciosa aparição na janela do Palácio Apostólico para a bênção pascal. E, enfim, toda a Igreja e grande parte da humanidade aguardavam o encontro do nosso querido Papa com o Senhor, o que se concretizou ao final da tarde na vigília do Domingo da Misericórdia. O cardeal também fez memória da multidão que se dirigiu ao Vaticano para se despedir de São João Paulo II. Comovidos e cheios de gratidão, milhares vieram a Roma dar o último adeus terreno ao seu grande pastor. Essa multidão representava aqueles que, unidos em oração, o acompanharam em sua prolongada doença, solidários às dores do mundo, confiando com fé nos braços do Pai misericordioso.
O cardeal Parolin recordou ainda um momento marcante dos exercícios espirituais no ano do grande jubileu, quando João Paulo II refletiu sobre o atentado que sofreu na Praça São Pedro. Em seu testamento, escreveu: A divina providência me salvou milagrosamente da morte. Aquele que é o único Senhor da vida e da morte foi quem me prolongou a existência e, de certo modo, me doou novamente a vida. A partir de então, ela pertence ainda mais a Ele. Durante a celebração, foi também recordada a eleição de Karol Wojtyła, com destaque para as palavras que ele ouviu ao se tornar pontífice. O dever do novo Papa será introduzir a Igreja no terceiro milênio. Essa missão histórica e eclesial que ele acolheu com o coração inteiro, com toda a alma e com todas as forças, foi vivida intensamente ao longo dos 26 anos de seu grande pontificado. Ao final da cerimônia, o cardeal rezou pedindo a intercessão de São João Paulo II pela Igreja e por toda a humanidade. A paz não é apenas ausência de guerra, mas a presença viva da verdade, da justiça, do amor e da liberdade. João Paulo II nos lembra que só quando esses 4 pilares caminham juntos é que o coração humano encontra repouso e a sociedade floresce com dignidade. Estamos com 5% na campanha nesse início de abril. Seja evangelizador, doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por sua fidelidade. Mudamos agora de assunto porque a Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou nesta quarta-feira a leitura e votação do novo Código Eleitoral. Já o governo enviou o projeto de reajuste salarial dos servidores. A Aline Campelo está ao vivo em Brasília e traz mais informações. Boa noite, Aline. Boa noite, Mauri, e a todos que nos acompanham. Bem, o texto debatido aqui no Senado conta com quase 900 artigos e já recebeu 193 emendas. Entre os temas estão inelegibilidade, reserva de vagas para as mulheres e a quarentena. O novo relatório do Código Eleitoral foi adiado mais uma vez pelos parlamentares. Agora, a Comissão de Constituição e Justiça deverá realizar 3 audiências, a partir da próxima semana já então, e também com previsão para que a votação ocorra no início de maio. A extensa reforma da legislação eleitoral inclui também regras sobre as novas competências desse processo. Já o relatório atual contém as normas que podem comprometer a transparência dos gastos eleitorais, como o fim da exigência da prestação de contas no meio da campanha. Também hoje, o presidente Lula encaminhou ao Congresso um projeto de lei que estabelece o reajuste salarial dos servidores públicos efetivos e comissionados. A iniciativa prevê ainda a criação de novas carreiras e também mudanças no funcionalismo público. Nós seguiremos então acompanhando. Volto com vocês do estúdio. Mauri. Obrigada, Aline. O Senado acelerou a tramitação e aprovou um projeto para impedir o aumento de tarifas contra o Brasil. O texto é uma reação às taxas impostas ao país pelos Estados Unidos. Mas esta tarde o governo norte-americano anunciou tarifa recíproca de 10% para os produtos brasileiros. O presidente Donald Trump afirmou que a medida visa corrigir desigualdades nas relações comerciais do país. Desde que assumiu a presidência, Donald Trump tem adotado tarifas para dificultar a entrada de produtos estrangeiros nos Estados Unidos. As medidas afetaram diversos países, inclusive o Brasil. Em resposta, autoridades brasileiras trabalham na aprovação de medidas de reação. No Senado, o projeto de reciprocidade econômica foi aprovado por unanimidade. O texto prevê a imposição de taxas, restrições de importações, a suspensão de concessões comerciais, de investimentos e de autorização de uso de direitos autorais de propriedade intelectual. A medida poderá ser adotada aos países que impuserem restrições aos produtos brasileiros. As contramedidas de proteção também poderão ser adotadas sempre que houver interferência nas decisões soberanas do Brasil, violação de acordos comerciais ou exigências ambientais excessivamente onerosas.
A consistência dele está exatamente nesse setor, de poder dar ao negociador brasileiro a condição de igual para igual, discutir com qualquer país, flexibilizar ou endurecer na negociação, debaixo de um guarda-chuva legal. No Senado, o texto recebeu o apoio de 70 parlamentares sem nenhum voto contrário. A aprovação só foi possível após oposição e governo se unirem para aprovar o regime de urgência na tramitação. Fundamental, primeiro, para restabelecermos a altivez do parlamento brasileiro em relação ao que vem acontecendo hoje com outros países, do ponto de vista da relação internacional e da postura do Brasil para proteger o Estado brasileiro. Em segundo lugar, cumprimentar Vossa Excelência e os líderes partidários que conduziram esse debate na CAI sem nenhum viés ideológico ou partidário. O economista apoia as medidas protecionistas, mas acredita que a melhor saída é a negociação entre os países. Um certo pragmatismo, digamos assim, é sempre benéfico, eu diria, para todas as partes, né? E, em tese, as guerras comerciais são nocivas para todos. Quer dizer, a médio e longo prazo, eu acho que todo mundo sairá perdendo, poderá sair perdendo. Os casos de câncer coloretal podem aumentar nos próximos anos. Essa é a conclusão de um estudo da Fundação do Câncer divulgado recentemente. Nesta reportagem, você vai saber quais são os sintomas, tratamentos e a prevenção deste, que é um dos cinco principais tipos da doença no mundo. Depois de tratar lesões benignas há mais de 7 anos, Sueli desenvolveu um tumor e recebeu o diagnóstico de câncer de intestino. Após as sessões de químio e radioterapia, passou por uma cirurgia. Que havia ainda câncer e eles ficaram com medo, desse câncer subir e tomar uma proporção maior. Amputou o ânus, amputou o reto e 40 centímetros no intestino. Um estudo da Fundação do Câncer estima o aumento de 21% nos novos casos de câncer coloretal no Brasil entre os anos de 2030 e 2040, principalmente em pessoas acima dos 50 anos de idade. É um tumor que se origina na região do intestino ou então na região distal do intestino, que é o reto. A maioria dos pacientes tem algum tipo de sintoma. Para pacientes jovens, principalmente abaixo de 50, 45 anos, o sangramento ainda é o que mais chama atenção. A maioria das vezes, o sangramento pode ser, por exemplo, uma hemorroida, uma lesão, uma fissura anal. Então não é sempre que o sangramento é câncer, mas a gente tem que ficar atento e buscar um especialista. Outros sintomas, como alteração nas fezes, dores abdominais e anemia, podem estar associados. A origem pode estar ligada ao histórico familiar, mas muitas vezes as causas podem ser evitáveis. Carne vermelha e alimentos processados, embutidos, enlatados. Esses alimentos claramente aumentam o risco de câncer de cólon e câncer de intestino de modo geral. Cigarro, álcool e, mais recentemente, dados apontam também que o sedentarismo e a obesidade também são fatores de risco para a doença. Segundo este médico, a exposição a microplásticos e metais pesados pode ser outro agravante. A prevenção, além dos hábitos saudáveis, está ligada a exames periódicos. O principal deles é a colonoscopia, indicada a partir dos 45 anos. A cirurgia cura 90%, 95% dos casos. Se o paciente tem uma doença mais avançada, a gente pode lançar mão da quimioterapia e dessas estratégias de medicina de precisão, que envolvem imunoterapia e outros anticorpos. Após a cirurgia, Sueli utiliza a bolsa de colostomia e frequenta o grupo de apoio às pessoas com câncer. Feliz pela cura, ela tem uma mensagem para quem vai passar por esse tipo de tratamento. Com muita força, com muita garra, acreditando que Deus sempre faz as coisas certas na hora certa. As habilidades com as novas tecnologias, inteligência artificial e o uso consciente de ferramentas digitais vão fazer parte do currículo da educação de jovens e adultos, EJA. A educação midiática é componente essencial deste novo formato, capacita os alunos a identificar notícias falsas, golpes digitais e o estelionato amoroso.
O uso das novas tecnologias e inteligência artificial vai fazer parte da formação, da alfabetização e da educação de jovens e adultos. Mas quem vai falar para a gente sobre essa formação que deve ser incluída é o superintendente da FEBRAEDA, Antônio Pazinho. Antônio Pazinho, importante utilizar essas ferramentas também nesse processo de alfabetização, até dessas pessoas que estão sendo alfabetizadas já adultos, né? Sem dúvida nenhuma. Uma importante conquista, uma importante inclusão, porque a realidade digital avançou muito em muito pouco tempo. E a maioria da população não teve a oportunidade de se apropriar desse conhecimento, até como exercício do direito de cidadania. Muitas coisas podem ser feitas hoje através do meio digital, dessas novas tecnologias, e a população precisa ter o direito de acesso. Agora, essa educação midiática também tem um fator importante diante de muitos golpes e a utilização inadequada dessas ferramentas, né? Não só para os adultos que estão estudando, mas também na formação das crianças, né? Exatamente. Como todo avanço, né, os perigos caminham juntos. Então, é importante até no sentido de ensinar a se defender, de ensinar a família a regular o acesso dos filhos a esses conteúdos, de que a gente consiga ter ferramentas para crescer com qualidade, sabendo diferenciar exatamente o que é bom, o que é ruim, o que é verdadeiro, o que é falso. É uma maneira, inclusive, de proteger a terceira idade, os idosos, desses tão famosos golpes que a gente vê aí hoje, de PIX, de transferência, de clonagem de cartão. Então, é muito importante esse direito à educação, até mesmo como exercício da cidadania, como exercício do livre ir e vir. Muito obrigado pela entrevista. De Brasília, Francisco Coelho para o Canção Nova Notícias. Estamos de volta com notícias internacionais. Confira os destaques no mundo nesta quarta-feira. Na faixa de Gaza, todas as 25 padarias da região foram obrigadas a fechar as portas por falta de farinha de trigo e gás de cozinha. De acordo com a ONU, a falta dos produtos é reflexo do bloqueio promovido pelos israelenses. A suspensão de entrada de ajuda em Gaza continua. Expressando desespero e preocupação, moradores formam filas à espera de uma solução. Em Mianmar, as longas filas também têm o objetivo de matar a fome. Moradores de Mandalay, devastada pelo terremoto na última sexta-feira, esperam por comida. O terremoto de magnitude 7,7 foi apontado como o mais forte do país no Sudeste Asiático em mais de um século. Pelo menos 2.800 pessoas perderam a vida e outras 4.600 ficaram feridas. E depois de 5 dias de tragédia, uma história contada como um milagre em Mianmar. Um homem que ficou soterrado por 125 horas sob os escombros de um hotel na cidade de Mandalay. Ele foi removido dos escombros no final desta quarta-feira e foi levado para um hospital local. Ele é o 9º sobrevivente retirado dos escombros por equipes de resgate chinesas, que auxiliam na tragédia em Mianmar. Na quinta-feira, muitos estados terão sol e calor. E com a aproximação de uma frente fria, as nuvens aumentam e a previsão para temporais. É o caso de São Paulo, onde as chuvas podem ser volumosas, com ventos em raios em praticamente todo o estado. A previsão de pancadas rápidas de chuva entre Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, que inclusive vai ter calorão de 37 graus. Por falar em calor, vamos ver como estarão algumas capitais. Na capital mineira, em Salvador, vai fazer máxima de 30 graus. Em Palmas e na capital paulista, máxima de 31. E Goiânia, com máxima de 32 graus nesta quinta-feira. A frente fria também influencia no sul e no centro-oeste. Ela avança pelos estados de Santa Catarina e Paraná, onde pode ter chuva forte com possibilidade de granizo. As capitais Florianópolis e Curitiba terão chuva forte. A chance de chuva aumenta no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde pode chover forte com raios no período da tarde. No Nordeste, os maiores volumes de chuva continuam concentrados entre o Maranhão e o Rio Grande do Norte. Já em Salvador, a quinta-feira vai ser abafada com pancadas rápidas de chuva. A gente encerra falando do Norte, onde há chance alta de temporais em Manaus, Boa Vista e no Amapá. E com pancadas de chuva isolada em praticamente todos os estados da região.
Um modelo educacional que une tradição e formação integral está ganhando espaço no Brasil. A educação clássica, já consolidada nos Estados Unidos, cresce em cidades como São José dos Campos, Jundiaí e São Paulo. As escolas resgatam métodos milenares com foco no desenvolvimento intelectual, moral e espiritual dos alunos. Rodrigo e Aline sempre sonharam em educar os filhos com base nos valores cristãos. A partir do ensino clássico, perceberam a mudança no dia a dia das crianças. Então nós decidimos colocar as crianças aqui por esse motivo, porque nós sabemos que aqui eles estariam seguros de uma maneira para o mundo, assim, né? Então nós vimos nossos três filhos durante esse período, a transformação que cada um vem passando para melhor. E a gente costumava ouvir outras músicas no carro. Então muitas vezes nós estamos indo viajar, nossos filhos pedem para colocar músicas que eles escutam na escola, canções católicas, pede até para a gente falar algum salmo que eles aprenderam aqui. Então essa transformação o colégio fez neles aqui dentro e eles levaram para a gente dentro de casa. A educação cristã clássica aplicada nos Estados Unidos vem ganhando cada vez mais força no Brasil. Instituições localizadas no estado de São Paulo já reúnem centenas de alunos matriculados. Em Jundiaí, interior de São Paulo, essa instituição nasceu a partir de um grupo empenhado no estudo de documentos da igreja, com foco na defesa da vida. E aí nós começamos um trabalho para formar professores católicos em uma visão mais ampla, para entender, olha, o que a igreja fala a respeito de educação. Então nós começamos esse trabalho e nem tínhamos em mente montar um colégio. E depois a organização desses pais e professores, a gente viu que nós tínhamos um material humano para iniciar um trabalho com qualidade e que pudesse unir tudo aquilo que a gente acredita à excelência acadêmica. Fundamentados no Evangelho, os materiais didáticos foram desenvolvidos na própria instituição. Então, o nosso caderno de atividades, ele é um caderno voltado para os professores aplicarem em sala de aula com os alunos e que leve os alunos a uma rotina de estudos, de guardar aquele conteúdo e de saber explicar aquele conteúdo depois. Voltar às origens da metodologia católica de ensino e valorizar a tradição é o foco do trabalho. Buscando raízes no ensino clássico, na educação clássica católica, nós queremos atualizar isso para o século presente, né? E implementar isso na prática. Com talento e devoção, um casal de artesãos do interior de São Paulo deu vida a uma obra impactante. Inspirados no Santo Sudário, eles recriaram os traços do Cristo crucificado com impressionante realismo. Pois é, a escultura, além de homenagear a história da fé cristã, convida à contemplação e à transformação interior, revelando a beleza profunda da arte sacra como ponte entre o humano e o divino. Há 10 anos, esse casal decidiu morar no Vale do Paraíba, próximo à Canção Nova. Mas a gente veio para cá com a finalidade de trazer nossos filhos, onde estava próxima a Canção Nova, para criar eles melhor, criar mais no amor de Cristo. Eu recebi o presente da conversão, passei a ter mais amor em Cristo. Ainda no estado de Santa Catarina, iniciaram o trabalho de carpintaria. Quando você tem a paixão por madeira, você já busca madeira. Se busca aquela mais jogada lá, aquela que está lá que ninguém quer. E aquela lá que é a bonita, entendeu? Trazer ela e trazer vida para ela. Aquela madeira que vai se transformar da mais bonita que tem. Tempos mais tarde, as mãos piedosas começaram a confeccionar imagens sacras em resina. É por esse sangue, é por essa dor, é por isso aqui que você vai encontrar a felicidade. Porque você vai ter que experimentar, você vai ter que ver que você vai ter esse sofrimento. Nós temos, mas aqui nós temos a alegria de estar com Ele. Então a gente queria que as pessoas se sentissem um pouquinho desse amor, um pouquinho dessa alegria. A arte sacra deve apresentar a teologia em imagem
Entre outras, a representação pode seguir alguma inspiração, como relatos históricos, trechos bíblicos e até aparições. Para chegar nesse resultado, com as chagas expostas, as feridas provocadas pelos soldados romanos enquanto chicoteavam Cristo carregando a cruz, precisou também de uma inspiração. E o Santo Sudário deu o roteiro para tornar real o Cristo crucificado. Se você for ver, entendeu? Tem peça nossa que você vê como uma peça dessa daqui. Você sente que o ombro dele parece que está deslocado aqui. O ombro dele com a posição está deslocado. Porque a gente busca muito conhecimento, buscou muito conhecimento para poder chegar aqui. Durante o seu pontificado, o Papa João Paulo II fez referência à sacralidade dos artesãos. Ele dizia que o artista vive numa relação peculiar com a beleza. Para ele, a beleza é a vocação que o Criador chamou de dom do talento artístico. É uma terapia quase, né, Mateus? Que a gente faz pensando na cura, como você falou, na cura das outras pessoas, que vão chegar a ver o Cristo e vão ver ali o que ele passou e ver o que elas estão passando, na verdade não é nada, perto do que ele passou por todos nós. O amor presente no sofrimento é visível e sensível ao toque. Cada detalhe é um sentimento exposto em arte, percebido por meio da sensibilidade da rotina do dia a dia. Mas a realidade é que ele foi mais chagado que isso, né? Ele foi dilacerado. Ele não tinha mais forma de humano, né? Nós ainda fizemos pouco. Mas o nosso amor, a gente tenta representar aquilo que a gente sente que é, né? Tomás de Aquino afirmava que as imagens conduzem um pensamento do cristão ao Deus encarnado. Ele quer que a gente vá, parece assim que a gente vai evangelizando. Um dos monumentos mais bonitos da França segue encantando milhares de visitantes todos os anos. Trata-se da Abadia do Monte Saint-Michel, uma joia da arquitetura medieval com tradição milenar que une fé, história e beleza em um cenário único à beira do mar. Fundada em 966 por monges beneditinos, a abadia nasceu no entorno do santuário dedicado a São Miguel Arcanjo, construído 258 anos antes, em 708. O tempo passou e a construção chamada de Maravilha do Oeste se tornou um dos monumentos mais visitados da França. A obra ganhou contornos arquitetônicos a partir do século XIII, quando a peça central gótica foi erguida. As paredes imponentes e os altos pináculos são de rara beleza, e mesmo em dias assim, de grande nevoeiro, os turistas se aglomeram para registros históricos. Compartilhada entre a Normandia e a Grã-Bretanha, a Baía do Monte de São Miguel Arcanjo tem marés que são consideradas as mais altas da Europa continental. Existem momentos em que o lugar se transforma em uma ilha e o acesso é interrompido por algumas horas. De tanto valor cultural e religioso, a abadia e o Monte São Miguel foram declarados Patrimônio Mundial da Unesco em 1979. E até hoje encantam todos os olhos que conseguem parar para admirar a grande inspiração divina colocada em prática pelos monges beneditinos. Para celebrar o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, o Senado e a Câmara dos Deputados realizaram audiências públicas para debater sobre os direitos das pessoas com espectro autista e apresentar histórias e realidades de famílias brasileiras que convivem com o diagnóstico. O Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo é celebrado em 2 de abril desde 2007. Criada pela Organização das Nações Unidas, a data promove conhecimento sobre o transtorno do espectro autista, o TEA, e chama a atenção para as necessidades e os direitos das pessoas com autismo. As comissões de direitos humanos das 2 casas do Congresso Nacional reuniram representantes de diversos setores da sociedade para discutir particularidades enfrentadas por pessoas com o transtorno de neurodesenvolvimento, que muitas vezes são negligenciadas pelas autoridades. Queremos destacar que autistas crescem, precisamos olhar
para essas pessoas que estão crescendo, porque observa-se que as políticas chegam e quando chegam é para as crianças e esquece também de atender essa fase adulta. O 2 de abril tem que ser mais que um dia de conscientização. Eu acredito que é um pedido de socorro das famílias atípicas para que a inclusão vire uma verdade. Durante a audiência no Senado, representantes de instituições governamentais também puderam falar sobre o assunto. Essa pauta, né, do TEA, do autismo, para nós, das políticas do SUS, ela tem aí um peso muito importante. Nosso grande objetivo é conseguir garantir o acesso aos serviços que possam, então, oferecer todos os cuidados necessários. Os direitos das pessoas com deficiência é uma agenda suprapartidária e nós precisamos do envolvimento dos estados e dos municípios desse país. Muitas famílias poderiam estar na sua casa, cuidando apenas da sua criança, apenas do seu parente. Mas essas mães, essas famílias, elas saem das 4 paredes de suas casas para juntar voz aos movimentos, às outras famílias, às instituições, ao parlamento. Famílias, muito obrigada por estarem hoje aqui. Encontrar o tratamento ideal ainda é um grande desafio para muitas famílias atípicas que convivem com o transtorno do espectro autista. Diante da falta de apoio e estrutura, um grupo de mães decidiu se unir e, de forma voluntária, criou uma rede de acolhimento e luta por melhores condições para os filhos. É o que vamos ver na primeira de 3 reportagens sobre pessoas com autismo. Histórias de superação, afeto e resistência. Olá, pessoal! Bem-vindo! Bem-vindo à nossa terra! Vamos lá! O mundo repleto de cores, brincadeiras e o principal, busca por igualdade. Por meio da terapia adaptativa, a Associação dos Pais dos Autistas de Jacareí, fundada em 2012, tem o propósito de oferecer autonomia e independência para as crianças. Se a gente consegue fazer essa criança ter uma vida independente, que aqui a gente tem um projeto chamado AVD, que é Atividade de Vida Diária. A gente ensina desde ele pegar um copo, beber uma água, ir no banheiro sozinho, fazemos o desfraude e a gente trabalha essa mãe também para que ela dê continuidade em casa e a professora na outra ponta. Então a gente trabalha, a gente faz um trio aqui, a PAJAC, a escola e a família. Ângela tem um coração repleto de compaixão e amor. André tem deficiência mental e Brendo está no espectro autista. Apesar dos desafios, assumiu a missão concedida por Deus e se tornou uma mãe atípica. Ele me transformou, numa pessoa melhor, uma pessoa de mais fé. Ser mãe de uma criança com deficiência tem os seus desafios, mas também tem os milagres de todos os dias. E é muito bom você fazer parte desse milagre, Você fazer parte dessas pecinhas, do autismo, fazer parte de uma dessas peças, Por aqui aprendem por meio de um ambiente lúdico e contam com voluntários dispostos a trazer a leveza que a vida precisa, além de atenção e amor ao ensinar. É educação, é uma educação voltada para si próprio e para isso leva mais tempo. Porque é formação de hábito. Tem que criar um hábito de como caminhar, de como se vestir, de como tomar seu banho, de como comer. E quem convive com a criança tem que ter essa preocupação, esse senso, que aqui é apenas um corpinho, mas ali dentro tem um ser com um potencial muito grande, com vontade de se expressar, de falar, de cantar, de participar, de interagir com todos dentro da sociedade. Então esse é o nosso papel. Crianças que se desafiam nos aspectos sensoriais, comportamentais e sociais e se superam com bondade, companheirismo e oportunidades. Na reportagem de amanhã, um jovem com autismo que se destaca no mercado de trabalho. Reveja todas as matérias disponibilizadas no YouTube, @Canção Nova Jornalismo. Assista daqui a pouco às 8 horas a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização, direto no Santuário do Pai das Misericórdias. A gente se vê novamente amanhã. Boa noite e paz para você. Uma ótima noite.